Ele perdeu seu melhor amigo, fez um pacto com um demônio e agora voltou num tempo para mudar um destino que jamais deveria existir. Mas e se a própria realidade já estivesse diferente? Demônio da lança incomparável. Começa agora. A cena voltava no dia em que Suji entrou para o exército. Naquela mesma noite, ele já entendia o que significava ser fraco naquele lugar. Um veterano ou chutava no chão enquanto ria. Só vai comer se pagar primeiro. Novato. Suji se levanta lentamente, limpando a poeira do rosto. É a primeira vez que ouço esse tipo de coisa aqui. As risadas ecoavam ao redor. O veterano estalava os dedos. Recrutas têm que bancar a janta dos veteranos. Essa é a regra. Ou quer apanhar até morrer. Antes que Suji pudesse responder, uma outra voz cortava o ar. Que hierarquia patética é essa? Um garoto se aproximava, segurando um pedaço de batata. Se ele acabou de chegar, isso me faz o segundo mais novo. Então, por que eu deveria pagar sua comida? O veterano virava o rosto irritado. Ele se perguntava quem era aquele cara. Então, ele avançava com um touro furioso. Mas, no instante seguinte, um pedaço de batata voava e acertava em cheio seu rosto. O Brutamontes recuava atordoado. E o garoto avançava. Naquele lugar era como uma selva. Só os fortes sobreviviam. Uma chuva de socos explodia contra o veterano. Cada golpe preciso, brutal, sem hesitação. Em segundos, o Gradanhel caiu desacordado no chão. O garoto pousava suavemente, ainda segurando o resto de batata. Parece que você não comeu batatas o bastante. Se quiser mais, volta aqui que eu te dou, tá bom? O silêncio tomava o pátio. Suji o encarava surpreso. Você não precisava ter se metido nisso. O garoto piscava confuso. Ele esperava um agradecimento. Em vez disso, jogava a batata para Suji. Se quiser sobreviver aqui, coma. Suji segurava a batata e ficava em silêncio. Foi assim que nós conhecemos. O garoto sorria de lado. Sou seu superior agora. Qual o seu nome? Suji perguntava. Eu sou Kouei. E ali nascia uma amizade sincera. A cena mudava abruptamente. E Kouei gritava o nome de Suji desesperado. Suji estava sendo segurado por Kokufu, o demônio do sangue. Kouei erguia um sinalizador. Solta ele agora, ou eu disparo. Mesmo naquela situação, Suji gritava para ele correr dali imediatamente. E não era para fazer aquilo. Kokufu observava aquela determinação juvenil com curiosidade. E Kouei rangia os dentes, prestes a acionar o sinalizador, pedindo para Kokufu soltar o seu amigo. Mas Kokufu sorria levemente. Você quer que eu solte? Então tá bem. Ele solta Suji, mas não no chão. Suji despencava do penhasco. E Kouei gritava o nome de Suji em puro desespero. Kokufu ria. Qual o problema? Os olhos de Kouei brilhavam em fúria absoluta. Ele levantava um sinalizador, pronto para disparar. Quando, de repente, ele escutava algo. Uma voz ecoava de baixo. Kokufu olhava. Suji estava vivo. Ele havia se agarrado a uma rocha no meio da queda. Ele olhava para Kouei, dizendo que estava bem, e pedia para não se preocupar com ele. E também dizia para ele sair dali imediatamente. A aura de Kokufu diminuía lentamente. Ele encarava os dois. Eu não vou matar vocês agora. Então, escutem. O silêncio tomava conta daquele lugar. Então, Kokufu quebrava o silêncio. Tenho uma proposta. Traga uma erva que cure meus ferimentos internos. E em troca, eu darei a vocês poder o suficiente para sobreviver neste mundo. Os dois se entreolharam. Um silêncio tomou conta daquele lugar. E, ao mesmo tempo, em unissom, os dois diziam: a gente aceita. Kokufu sorria e dizia: gosto do brilho nos olhos de vocês. Naquela mesma noite, Suji e Kouei tornavam-se discípulos do demônio do sangue. E então, Kokufu começava a revelar a verdade sobre aquele mundo. Existem seres chamados demônios desenfreados, almas humanas devoradas por tigres, corrompidas até perder tudo o que eram. Essas almas se tornam lacaios, oferecem outras almas ao mestre e elevam seu nível espiritual. Kokufu cerrava os punhos e continuava explicando para os jovens: a técnica que eu criei segue o mesmo princípio da morte. Seu nome é Arte do Demônio Desenfreado. O ar ficava pesado e os garotos ouviam atentamente. Ela possui 3 estágios: estágio da compreensão, estágio do temperamento, estágio da transferência. Cada estágio tem 10 níveis. No estágio da compreensão,
você consegue emitir energia demoníaca como um vapor. No estágio do temperamento, seu sangue se torna um veneno mortal. Quando liberam energia, é como se o próprio sangue fosse uma arma. Suji e Yoei engoliam em seco, enquanto absorvia aquelas explicações. E no estágio de transferência, a expressão de Kokufu se tornava vazia. E ele continuava: eu devastei o mundo, avançando apenas 4 níveis nesse estágio. Depois disso, conceitos como bem, mal ou até demoníaco perderam todo sentido para mim. Ele encarava os dois com os olhos frios e pedia para os garotos gravarem bem o que ele ia dizer agora. Vão para o campo de batalha e matem sem parar. Só assim ganharão poder o suficiente para mudar o próprio destino. Suji e Yoei avançavam pelo campo de batalha como 2 demônios. Não importava quantos inimigos surgissem, eles caíam, cercados por todos os lados, feridos, exaustos, mas ali não existia recuo. Ali e agora, eles superariam seus próprios limites, ou morreriam tentando. A cena mudava. Os 2 garotos estavam diante de Kokufu mais uma vez. Este é o nosso último trato, dizia Kokufu. A erva que vocês vão buscar agora é o Ginseng da neve de 100 anos. Conseguem trazê-la para mim? Suji assentia sem hesitar, mas Yoei levantava a mão, pedindo para o mestre esperar. Ele encarava Kokufu com seriedade. Então dizia: o Ginseng da neve de 100 anos está além das nossas forças agora. Antes disso, pode nos ajudar a abrir os meridianos. Rin e Du, Kokufu permanecia em silêncio. Então Yoei continuava: se puder usar as ervas que já temos para abrir esses meridianos, aí sim podemos buscar o ingrediente final. Qualquer erva que faltar, a gente repõe depois. O demônio do sangue fechava os olhos. Então começava a refletir. Um silêncio absoluto tomava conta. Ninguém ali dava uma palavra. Então ele dizia: muito bem. Os 2 se entreolharam surpresos. Kokufu tinha aceitado sem pedir nada em troca. Yoei se virava para Suji: você vai primeiro. Suji balançava a cabeça dizendo que não. Foi Yoei que fez aquela proposta. Então ele deveria ir primeiro. Yoei rangiu os dentes irritado. Só escuta. Vai você primeiro e abre seus meridianos. Enquanto isso, eu junto mais ervas. Depois eu faço o mesmo. E você coleta as ervas restantes. Eles tocavam o punho. E Yoei dizia que ir depois era sempre mais difícil. Suji fechava os olhos e concordava. Os 2 trocavam punho com punho. A cena então cortava. Numa tarde chuvosa, Suji surgia tambaleando, coberto de ferimentos. Flechas atravessavam seu corpo. Ele respirava fundo. Mesmo assim, seguia em frente. Ele havia coletado todas as ervas. Agora, só precisava encontrar seu mestre. Mas então, ele via algo que fazia seu mundo congelar. Ali, à sua frente, Kokufu estava decapitado. E ao lado dele, estava Yoei, coberto de sangue, sorrindo. Finalmente apareceu, hein? Que demora foi essa, Suji? O coração de Suji quase parava. Eiko! Ele largava as ervas e corria desesperado para a caverna. Nada mais importava. Ele só queria saber o que tinha acontecido. Suji segurava o corpo ferido do amigo. O que você fez? O que aconteceu aqui? Eiko respirava com dificuldades, mas sorria fraco. Ei, não faz esse escândalo. Você já sabia, né? Kokufu nunca teve intenção de deixar a gente viver. Suji congelava. Eiko havia planejado uma armadilha perfeita para matar Kokufu. Os olhos de Suji tremiam. Você mandou eu ir primeiro. Por causa disso, não foi? Dentro da mente de Suji, tudo se encaixava perfeitamente. Todos os meridianos de Eiko estavam destruídos. A energia demoníaca havia tomado seu corpo. Ele havia planejado uma morte mútua desde o começo. Eiko então via algo. Ele via as lágrimas de Suji escorrendo pelo rosto. Eiko estava à beira da morte. E em seus últimos momentos, ele falava: matar o velho quase morto não foi nada. Ele sorri fraco e chama por Suji. Ei, Suji, você sabe por que eu deixei você viver? Suji respondia que não. Porque você era um guerreiro do serviço de escolta do rugido do tigre. O coração de Suji disparava. Na verdade, eu sou o último sobrevivente da extinta seita do Poço do Tigre. Um silêncio absoluto tomava conta. E então, quebrando o silêncio nos seus últimos momentos, Eiko continuava. Você disse uma vez que trabalhou com o rugido do tigre por um tempo, e que o mestre e a senhora da seita do Poço do Tigre eram boas pessoas. Os olhos de Eiko
Eiko tremiam. Acho que foi ali que comecei a te ver como família. As lágrimas caíam sem parar. Você foi o único que falou bem dos meus pais. Ele sorria para Suji e continuava. Estou muito feliz de ter te conhecido. A respiração de Eiko começava a falhar. Se algum dia tiver a chance, ele segurava a mão de Suji e fazia um pedido. Por favor, me vingue. E então, o brilho em seus olhos desaparecia. E ali, a vida de Eiko desaparecia. A cena voltava ao presente. Suji chegava à cidade e em seus pensamentos, ele refletia. Nesta vida, vou fazer esse rancor nunca existir. Ele apertava os punhos e continuava. Primeiro, preciso impedir a destruição do clã Hu. Antes, salvei o rugido do tigre, seu apoio financeiro. Então talvez o futuro já esteja começando a mudar. Seus olhos se tornavam frios. Aquilo não seria o suficiente para mudar. Suji chegava diante de uma grande mansão, descia do cavalo rapidamente, chamava um homem que passava e perguntava se podia perguntar algo. O sujeito olhava Suji de cima a baixo e ao olhar, ele via rapidamente que aquele garoto parecia um mendigo. Ele jogava algo na cabeça de Suji e virava para ir embora. No instante seguinte, Suji o agarrava pela gola, falando para ele responder imediatamente. Então, Suji levantava a mão, um soco vinha, depois outro, depois mais outro. Minuto depois, o homem estava ajoelhado, com o rosto todo inchado. Faz muito tempo que não venho em Anduin, dizia Suji. Essa casa é a casa da seita do Poço do Tigre? O rapaz dizia que sim, e os líderes daquele lugar eram Kognan e Shanjin. O coração de Suji acelerava, e ele perguntava se o filho dele era Koeiko. O homem piscava e perguntava, filho? Suji apertava a gola do rapaz e perguntava se o filho deles era Koeiko. O rapaz dizia que não. O casal não tinha um filho chamado Koeiko. O mundo de Suji tremia. O garoto então se virou para Suji e disse que o casal não tinha um filho homem. Suji sentia a mente girar. Não me diga. Será que voltar no tempo realmente mudou a realidade? Pensava Suji. Ele puxava o homem mais perto e dizia se o homem tivesse mentindo, ele o espancaria de novo até a morte agora. Mas a resposta seguinte deixava ainda mais em choque. Claro que ela tá lá agora. Suji congelava. E o rapaz continuava dizendo, você perguntou se o líder e a esposa tinham um filho chamado Koeiko, não foi? Por que diabos você tá chamando uma mocinha de homem antes mesmo dela casar? A seita do Poço de Tigre não tem filho, só uma filha. Com um olhar de apaixonado, o rapaz continuava. A senhorita Koeiko é uma mulher, uma linda mulher. O mundo ao redor parecia distorcer diante dos pés de Suji. Traição, sacrifício, reencarnação. Suji perdeu tudo, mas ganhou uma segunda chance. E desta vez, ele não vai permitir que o destino leve ninguém de novo. Porque o verdadeiro demônio não nasceu do ódio, nasce da dor que sobrevive.